Fala rapaziada, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e no vídeo de hoje eu vou direto ao ponto, vou falar sobre um assunto que está sendo muito comentado e muito especulado pelas pessoas, que é sobre como que vai ficar a média de acerto dos aprovados do Enem 2021. Se ela vai subir em relação aos aprovados do Enem 2020, se ela vai descer, se ela vai se manter ali próximo. Então, a partir de uma coleta de dados que eu fiz no meu Instagram de estudos, que se você não conhece é @marcos.vasque com 2 Cs no final, tem vários conteúdos relevantes aí para o pessoal que está estudando para o Enem, buscando a aprovação e tudo mais, vários conteúdos de primeira linha para que você consiga ali uma grande quantidade de acertos, consiga a aprovação no Enem. Então eu coletei e fiz algumas enquetes com o pessoal e eu vou dar aqui agora a minha opinião sobre qual que vai ser a média de acertos para você passar em medicina e em outros cursos, como se fosse em relação ao Enem 2020. Se essa média ela vai aumentar, vai se manter ou vai diminuir. Então, de acordo com as minhas coletas de dados, que eu fiz uma enquete perguntando quanto que as pessoas tinham tirado e tudo mais, peguei ali dados também de grupos do Facebook, do Medibulandos, que é uma comunidade grande e que geralmente várias pessoas perguntam ali se a nota dele, se a quantidade de acertos está dando e tal. Lógico, aí as pessoas podem mentir, podem aumentar um pouquinho e tal, mas esses desvios também ocorreram no ano passado. Eu acompanhei esses grupos no ano passado também para poder ter uma noção e tal e traçar esse comparativo que eu vou dar para vocês aqui agora. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre o Enem 2019. O Enem 2019, a gente viu pelas cartilhas de medicina e tal, a quantidade de acertos. Se vocês não conhecem, a cartilha de medicina das faculdades é onde você consegue ver os acertos dos aprovados e a nota deles. Então, se você não conhece, vai lá no Instagram, @desempenhosmed, que você consegue acessar ali essas cartilhas para saber ali a média de acertos de cada pessoa nos anos. Começou isso em 2019 e a média de acertos ali no Enem 2019, dos aprovados em medicina, era ali por volta entre 140 e 150, tendo um ou outro que se destacava com mais 150 acertos, mas no geral entre 140 e 150. Já no Enem 2020, a gente teve um aumento agudo dessa média de acertos. Então, a maioria das pessoas que passou conseguiu mais 150 acertos. Alguns conseguiram abaixo disso, mas foi minoria. Então, a pessoa que fazia, 145 acertos no Enem 2019, conseguia passar, de certa forma, se tivesse um TRI ok. E no Enem 2020, essa pessoa com 145 acertos teria que ter um TRI muito bom para conseguir a aprovação e mesmo assim teria dificuldade, porque a média de acertos dos aprovados foi mais 150 acertos. E aí vão falar, mas o acerto não significa nota. Cara, uma pessoa que acertou 42 em matemática e uma pessoa que acertou 35 em matemática, a pessoa que acertou 42 em matemática tem muito mais chance de ter uma nota maior do que a que teve 35. E aí a gente traça essa média de acertos ali com base nisso. E, lógico, TRI influencia muito. Uma pessoa com 150 acertos, 2 pessoas podem ter notas completamente diferentes em decorrência do TRI ou da distribuição delas. Mas aonde que eu quero chegar com isso tudo? Em 2019, a média de acertos dos aprovados, você vê aí pelas cartilhas, que foi entre 140 e 150 acertos. Em 2020, a gente já teve a maioria dos aprovados aí nas cartilhas que saíram com mais de 150 acertos, e isso foi bem claro pra gente. Também, de 2020, a gente pôde ver nos grupos mesmo, que estavam falando ali que o pessoal conseguiu mais 150 acertos, muita gente no YouTube falando que conseguiu mais 150 acertos, e aí já deu para traçar uma análise antes disso, tanto que eu fiz um vídeo falando que as notas de corte do Enem 2020 aumentariam, e aumentaram. E aí a gente traça uma possibilidade a partir do Enem 2021, comparativamente com o Enem 2020 e o Enem 2019. Pela minha coleta de dados, eu vi muitas pessoas com 150 acertos também, coisa que era raridade no Enem 2019. Eu não sei se tantas quanto no Enem 2020. Eu senti que também teve muita gente com 145, 147, 148, 143, 141, 139 acertos e tal. Mas pelo que eu pude ver, a gente teve bastante gente com 150 acertos também, não foi tão raro quanto 2019. E além disso, também vi algumas pessoas com mais 160 acertos, até mais pessoas com mais 160 acertos do que no Enem 2020. Eu não sei se elas apareceram mais e tal, mas eu vi mais pessoas com mais 160 acertos esse ano. E com base nisso, o que a gente pode chegar? Cara, a minha conclusão, a minha opinião sobre isso é que a média de acertos do Enem para passar no Enem 2021 em medicina e em outros cursos vai se manter em relação a 2020 ou diminuir um pouco. Aí vou falar, mas eu fiz 147 acertos, será que eu vou conseguir passar e tal? Gente, isso depende muito do TRI, mas eu acredito que a média de acertos dos aprovados, por exemplo, em medicina na UFRJ, ano passado, a média de acertos foi 154 acertos, para você passar ali.
Teve gente passando com 142 acertos, mas a média foi 154 acertos. Pegando todo mundo ali, dividindo em ampla concorrência, foi 154 acertos. E aí, nas outras cotas também segue o mesmo padrão. Eu acredito que ou se mantenha ou reduza um pouquinho a quantidade média de acertos para você passar. Mas pode ser que aumente sim, que essa média de acertos ela varie para cima. Mas, na minha opinião, aqui nesse vídeo, depois eu vou fazer um vídeo quando sair as notas oficiais, falando o que eu acho que vai acontecer com as notas de corte das faculdades, porque aí também depende do TRI e tal, mas as médias de acerto, eu acredito que elas ou se mantenham ou reduzam um pouco. Então, essa é a minha opinião sobre o que vai acontecer com as médias de acertos, não só em medicina, mas em outros cursos. Não sei, cursos menos concorridos, mais direito, engenharia, eu acredito que siga o mesmo padrão ali que a gente tem em medicina nesse caso. Então, acredito que se mantenha a média de acertos do ano anterior, de 2020, ou abaixe um pouquinho. Então, essa é a minha opinião sobre isso. Foi baseado em coleta de dados que eu vi no meu Instagram. Inclusive, se você não segue, eu estou postando direto lá sobre isso e tal. Então, segue lá, @marcos.vasco, para você ficar atualizado, sabendo sempre sobre isso. E essa é a minha opinião. Infelizmente, eu não acho que a gente vai ter uma redução do número de acertos como a gente teve em 2019. Então, mas vamos esperar para ver, isso é só a minha opinião, não é fato. Pode ser que tenha uma queda grande na quantidade média de acertos e que muita gente tenha mentido, mas eu acredito que isso não aconteça e que a gente tenha uma queda pequena ou se mantenha a média de acertos em relação a 2020. Então essa é a minha opinião, quero saber a de vocês também, então comentem aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer aí com a média de acertos para ser aprovado no Enem 2021, se vai se manter no SISU 2022, né? Se vai se manter a que a gente teve no SISU 2021, Enem 2020, ou se vai aumentar, se vai diminuir. Então comenta aí embaixo sua opinião e por que você chegou nela pra gente poder ter essa troca. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, de deixar seu like e de comentar aí embaixo, beleza? Comenta aí também vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Então é isso aí, tamo junto, até a próxima.